Na aula de hoje, nós vamos falar sobre teleradiografia de perfil. A teleradiografia de perfil é uma radiografia muito utilizada na ortodontia e para cirurgias ortognáticas pelos cirurgiões bucomaxilos. Vamos ver como é que se faz essa radiografia na prática? Bom, antes de aprender a fazer a radiografia, nós precisamos conhecer o equipamento que será utilizado para a realização dessa radiografia. Este aqui é um equipamento panorâmico 2 em 1, onde nós temos a região aqui, onde é feita a radiografia panorâmica, e existe um braço para a teleradiografia, que é este espaço aqui. Para que a gente possa fazer uma teleradiografia, como o nome mesmo diz, tele, algo que está distante, radiografia. Então, uma radiografia é feita à distância, a grosso modo podemos dizer assim. Esse raio-x, ele precisa sair de uma posição, que a gente diz fixa, de mais ou menos 1,50 m. Então, vamos para o aparelho panorâmico. Nesta área aqui, nós temos a região onde há a produção do raio-x, onde está o cabeçote, e daqui até a área da teleradiografia, do cefalostato, nós temos uma distância de aproximadamente 1,50 m. Por que nós precisamos dessa distância? Para que os feixes de raio-x que chegam nessa área sejam feixes mais paralelos, serão os feixes mais centrais que saem do cabeçote. O objetivo de chegar mais feixes paralelos é para minimizar a ampliação entre os lados direito e esquerdo, muito importante para a avaliação da teleradiografia para a ortodontia principalmente. Nós não podemos ter ampliações para que a gente possa fazer medições sobre essa radiografia. Outra coisa que é bem importante na teleradiografia de perfil é a existência de um filtro de tecidos moles. Bom, aqui a gente tem uma representação esquemática do cabeçote de raio-x e aqui nós temos o paciente posicionado àquela distância de 1,50 m. Aqui seria o meu chassi, ou hoje os sensores digitais que vão receber a atenuação. E nessa área anterior da face, nós temos a filtragem do feixe de raio-x na área de tecido mole, para que a gente possa reproduzir esse tecido mole juntamente com a região óssea do feixe de raio-x. Então, esse filtro, ele ajuda a atenuar o feixe de raio-x e ajuda a mostrar o tecido mole junto com a imagem de tecido ósseo. Quando eu não tenho esse filtro de raio-x, o que acontece? Queima o tecido mole e eu só consigo avaliar tecido ósseo, ou se eu consigo avaliar tecido mole, eu tenho uma área de tecido ósseo com pouca penetração de raio-x e a área vai ficar muito radiopaca, muito estourada, tá? Então esse filtro, ele é bem importante. Ele pode estar localizado aqui no cabeçote, ou antigamente a gente tinha a atenuação acontecendo também aqui dentro do chassi, né? Ele ajudava a filtrar na chegada, né? Ele aumentava a atenuação do feixe de raio-x. Hoje, nos equipamentos digitais, a gente tem apenas a filtragem no cabeçote de raio-x. O filtro de tecido mole, então, ele nos permite essa visualização linda, né? Eu acho incrível essa imagem do tecido mole junto com toda a representação do tecido ósseo. Vamos para a técnica radiográfica. Como nós fazemos a teleradiografia de perfil? Bom, posição da cabeça é o fator principal aqui durante a técnica. Então, nós vamos colocar este paciente no cefalostato, que é o posicionador do equipamento do raio-x,
Vou voltar aqui para mostrar e relembrar para vocês. Aqui nesta área, nós temos o cefalostato, né, com a região das olivas que vão ser colocadas dentro das orelhas do paciente, do conduto auditivo externo. O cefalostato, ele permite fazer a padronização das imagens, né? Então aqui o paciente está com o cefalostato colocado com as olivas dentro do conduto auditivo externo e o plano sagital deste paciente, ou plano sagital mediano, como se falava antigamente, ele está perpendicular ao solo. E o plano horizontal de Frankfurt, que nós vamos ver lateralmente, ele vai estar paralelo ao solo. Então aqui, plano sagital perpendicular ao solo. Numa imagem com o paciente posicionado no equipamento, nós temos esta representação. Então vejam, o cefalostato encaixado com as olivas dentro da orelha, dentro do conduto auditivo externo. Aqui nós temos um posicionador para colocar na região do násio, que é a profundidade entre as sobrancelhas e aonde nós temos a maior concavidade na região do nariz, né, na parte mais superior. E aqui essa linha está representando então o plano sagital perpendicular ao solo. Segunda referência, plano horizontal de Frankfurt, paralelo ao solo. Então o plano horizontal de Frankfurt ele vai do tragus auditivo até a região aqui de forame infraorbitário e ele precisa estar paralelo ao solo. Eu falei bastante do plano horizontal de Frankfurt na nossa aula de radiografia panorâmica. No paciente, né? Então vejam, paciente de lado, aqui o cefalostato, aqui o posicionador násio, como eu falei para vocês, nessa concavidade aqui, né, entre as sobrancelhas e onde a gente vai para a porção do nariz. E aqui o nosso plano horizontal de Frankfurt, paralelo ao solo. Mais algumas informações importantes. O paciente precisa estar, né? Nós falamos com a posição natural da cabeça, né? O dorso, o corpo ereto, né? Numa posição natural, plano horizontal de Frankfurt na horizontal, as olivas bem encaixadas do cefalostato no conduto auditivo externo. Os dentes precisam estar em M e H, em máxima intercuspidação habitual, né? Então encaixados numa mordida natural para o paciente. E o mais importante, a musculatura perioral, toda essa área aqui, precisa estar em repouso, tem que ser uma posição natural para o paciente. Então, se ele não tem selamento labial, ele precisa ficar com os lábios entreabertos, sempre tomando cuidado para que o paciente não fique com a mordida dentária aberta, né? Os dentes precisam estar encostados se isso é uma posição natural do paciente. Bom, aqui uma representação esquemática de um aparelho bem antigo, mas para mostrar para vocês a distância, né, do cabeçote do raio-x até chegar à cabeça do paciente. Então, o cabeçote está aqui e esse raio vai ser direcionado aqui, ó. Eu vou tentar fazer com a caneta aqui para vocês, ó. Ele vem daqui e vai entrar na altura aqui, eu errei a direção, tá? Mas ele entra bem aqui, ó, na altura das olivas, tá? Então, o raio central, ele sai, né, num feixe mais paralelo, mais horizontal. Ele vai entrar, na verdade aqui tá perpendicular ao plano sagital mediano, né? Aqui nós temos o filme paralelo ao plano sagital, ou plano sagital mediano, e o feixe de raio-x ele entra perpendicular ao plano sagital, né? E também automaticamente ao filme ou ao sensor hoje nos nossos aparelhos digitais, tá? Então o feixe central, ó,
ele vem na direção das duas olivas, ele entra exatamente nessa posição aqui. E a distância foco-filme, ela é de aproximadamente 1,50 m. É isso que torna a teleradiografia diferenciada na questão da ampliação e por isso ela é utilizada para fazer medidas em distâncias lineares e também em ângulos entre planos que se faz numa análise cefalométrica. Aqui o resultado de uma teleradiografia. Então a gente consegue avaliar toda a região da parte óssea, aqui da parte central do crânio, região aqui da face, dos dentes, parte óssea da face e também tecidos moles junto com tecidos ósseos. Por quê? Por causa da presença do filtro de tecidos moles. Aqui uma outra radiografia, um outro resultado, um paciente um pouco mais jovem, então a gente tem também a projeção das vértebras cervicais. Algumas análises cefalométricas têm a necessidade que se mostre até a 7ª vértebra cervical, que é muito difícil de conseguir mostrar, mas alguns pacientes, dependendo do tamanho, a gente consegue essa representação. Observem aqui a posição do cefalostato, né? Então a gente tem uma imagem aqui duplicada do cefalostato, da porção do cefalostato do lado direito e a porção do cefalostato do lado esquerdo. Aqui o posicionador náseo, naquela concavidade que eu falei para vocês, né? Existe uma régua aqui nesse posicionador, que é uma régua que permite fazer uma calibração, justamente para comprovar como é que está essa ampliação e também facilitar a análise depois em medidas e ângulos dentro de um padrão correto, né? Para que a gente não tenha ampliações muito exageradas e não faça medidas de forma errada. Alguns erros de posicionamento importantes durante a execução, né? Então a gente pode ter o paciente com a cabeça alta ou baixa, o plano sagital pode não estar alinhado e aí nós vamos ter grandes duplicações de estruturas. Quando você está trabalhando com aparelhos que não são digitais, tem que cuidar com a posição do filtro de tecido mole. Ele pode ficar muito para dentro, muito para fora. Isso pode escurecer a imagem ou clarear a imagem demais do filtro. O paciente pode ficar com a mordida aberta ou pode ficar com a musculatura perioral de forma errada, ou contraída, ou forçando o lábio para fechar, ou com a boca aberta demais. Então, várias coisas nesse sentido precisam ser observadas no resultado da radiografia e encontrar o erro para corrigir. Aqui alguns exemplos. Um queixo inclinado para baixo ou um plano horizontal de Frankfurt para baixo, né? O que aconteceu? Aqui a paciente precisava ficar com o plano horizontal nessa posição, ó. E aqui nós temos o tragus com a parte do forame infraorbitário inclinado para baixo, tá? Aqui o contrário, né? O paciente ficou com a cabeça elevada, então nós temos o tragus com o forame inclinado para cima. Aqui nós temos a paciente fora da linha média, né? Isso vai fazer, gente, uma duplicidade muito grande, principalmente aqui de ângulo e ramo da mandíbula. As estruturas, né, como órbita, elas vão duplicar bastante. Outras estruturas que duplicam, que vocês podem ver em aula de anatomia cefalométrica, é essa região aqui também, quando a gente observa lateralmente.